A década de 30 foi um período de profundas mudanças políticas, econômicas e sociais em todo o Brasil e que moldaram o rumo da história nas décadas seguintes. O período da chamada Grande Depressão, ocorrida entre 1929 e 39, colocou todo o planeta a enfrentar novos desafios e conflitos, impactando significativamente a economia global e, consequentemente, afetando a cidade de Avaré. Em 29 de outubro de 1933, aproximadamente 80 empresários e convidados reuniram-se na Assembleia no Grêmio Recreativo Nosso Clube. Então, 2 comerciantes. Então, eu cito aqui nomes que, na verdade, criaram a associação comercial, motivando os lojistas, os comerciantes a se unirem, porque era preciso vencer a instabilidade política e econômica. Então, a gente atribui a José Rebouças de Carvalho, um migrante lojista, e um imigrante libanês, Salim Antônio Curiati. Foram os 2 que pensaram inicialmente e motivaram, tiveram a adesão de um grupo de pelo menos 40 comerciantes que começaram a história da Associação Comercial no dia 29 de outubro de 1933. O advogado Ademar Ferreira, até então promotor público da cidade, foi convidado por Curiati para a condução dos trabalhos da Assembleia de Fundação. Bom, só foram homens de caráter e que queriam o melhor para Avaré e para o comércio de Avaré. Então, aliás, eu sou admirador profundo deles, inclusive do seu Sérgio Barreira, que foi um grande presidente, o Pernambuco, que também foi um bom presidente. A CIA representa a Avaré hoje, né? Aliás, pelo que eu conheço, que eu sei, ela é um exemplo regional. As outras associações comerciais se baseiam, inclusive, na nossa associação comercial para poder progredir. E hoje a nossa associação comercial é fantástica, né? Aí formou-se uma diretoria com 80 associados. Já quando eles fizeram a primeira reunião para criar essa associação, em 1933, estava tendo guerra, era época de guerra, uma economia muito difícil, o pessoal sentiu a necessidade de se unir para se defender. E ainda tivemos o privilégio de ser a primeira associação comercial, não sei se é no estado ou no Brasil, a ter uma mulher presidente, que é a dona Júlia. Júlia Mauá Pedri Almeida, né? Ela era uma mulher de vanguarda. Ela foi integrando a diretoria, chegou à vice-presidência, até que em 1971 foi indicada para ocupar a presidência. Ela foi reivindicando melhorias, tanto para motivar os associados a se sentirem valorizados nas atividades comerciais, né? Como buscou, por exemplo, o serviço de proteção ao crédito, mas ela reivindicava, ela ia às portas do Palácio dos Bandeirantes, ia conversar com o governador, na época o Laudo Natel, pedindo que investisse na região, que estradas fossem abertas, pavimentadas, para que o comércio fosse enriquecido, favorecido. Avaré, afinal de contas, era uma referência regional, já havia um despertar do turismo com a abertura da represa de Jurumirim, com a inauguração do camping, etc. Naquela época, então, é que Avaré foi sendo descoberta como uma futura estância turística, e ela queria isso porque sabia que com isso o comércio seria valorizado. Em janeiro de 1934, foi eleito o primeiro presidente, Nicanor Garcia. Ele era proprietário da produção de algodão na cidade e exportava suas safras para o Japão. Nessa fase, Avaré se destacava como a capital do ouro branco. Foi um período muito breve, numa década, porque o enfraquecimento do café fez com que
né, essa fibra importante passasse a predominar nas lavouras da região. Avaré, na época, foi a maior produtora de algodão do Brasil, chegando a exportar para o Japão. A Segunda Guerra Mundial estava chegando, e mesmo que o Brasil não tenha sido palco dos conflitos, foi afetado de várias maneiras devido às mudanças econômicas e políticas que ocorreram durante e após a guerra. Eu comecei a trabalhar aqui no dia 26 de dezembro de 1977. Eu fui convidada pelo Edson José Vieira, que assumiu a presidência em 1º de abril de 1978. Não, é o auditório da CIA, já fazendo parte do prédio novo, e que aqui que acontece os cursos do Sebrae, palestras, sabe, as palestrantes de fora que precisam dar uma palestra, a gente cede aqui. Então, a ideia de reforma foi que a gente estava querendo restaurar isso daqui, fazer uma reforma mantendo os padrões originais, tudo original. Então, nós fizemos o máximo possível para manter tudo que existia aqui. Trocamos alguns caixilhos de madeira, né, que não tinham que ser trocados, e o resto foi tudo preservado. A CIA sempre teve um valor grande na cidade. Só que na época a gente estava com algum problema financeiro, estava um pouco difícil a situação. Então nós tomamos algumas medidas aí, trouxemos um pessoal muito bom para cá e a coisa foi melhorando, entendeu? Foi melhorando, foi crescendo. E hoje estamos aí com essa bela associação. Muitos foram os presidentes ao longo desses 90 anos, mas não poderíamos deixar de lado 4 figuras ilustres. O sapateiro Salim Antônio Curiati, o advogado Ademar Ferreira, o lojista José Rebouças de Carvalho e o industrial Nicanor Garcia. Eles foram os principais idealizadores da proposta de fundação de uma entidade que fosse defensora dos direitos dos comerciantes. As associações comerciais, elas são referência, né? Elas buscam informações, elas distribuem essas informações, e quando você tem uma associação comercial forte, com certeza o comércio também vai ser beneficiado com isso. Então, com certeza absoluta, reflete isso na sociedade, né, como um todo, né? Por geração de emprego, geração de recursos, geração de impostos. Então, tudo isso aí é uma cadeia, é um ciclo virtuoso. Então, uma associação comercial forte, ela gera esse ciclo virtuoso com certeza. A cidade estava em crescimento e a Rua Rio Grande do Sul, principal via comercial de Avaré, havia sido calçada com paralelepípedos e era palco de desfiles, paradas militares e celebrações da época. Logo em seguida, foi construído o Mercado Municipal, também conhecido como Mercadão. Hoje, eu acho que a associação comercial é que nem o Rotary, que nem o Raios, que nem as lojas maçônicas, ela é super prestativa, é uma entrega que, se você está falando que hoje nós nunca, os presidentes, a diretoria nunca teve estar lá, pelo contrário, no começo, quando nós começamos lá com o seu Sérgio Barreira, nós colocamos dinheiro na associação comercial para ela levantar. No início da década de 70, houve alterações no Estatuto da Associação Comercial, que passou a adotar a sigla ACIA, incluindo o setor agropecuário entre os seus associados. É muito bom, entende? A gente ter todo esse trabalho, entende? Na Semana do Freguês também, a gente também dava automóvel, dava moto, entende? Nós mesmos, os diretores que saíam vender os pacotes, entende? Muita gente não acreditava na gente, entende? Não fazia ideia que a associação estava mudando, entendeu?
Em 21 de junho de 2002, houve uma grande conquista para a cidade, com a assinatura do decreto do então governador Geraldo Alckmin, que deu a Avaré o título de estância turística, o que trouxe vários benefícios para a comunidade. O meu despertar para essas coisas foi quando eu entrei no Rotary Club de Avaré, em 1987. Eu entrei para o Rotary e o presidente daqui era do Rotary, que é o Luiz Silva, né? Ele era presidente, me convidou para fazer parte da diretoria. E aí que eu comecei a me inteirar, comecei a frequentar, comecei a me inteirar. Depois entrou o Flávio Abad, e aí eu comecei a me inteirar, vivenciar aqui dentro. Daí em 1997, convidaram para ser presidente, né? Naquela época não houve eleição. Daí, mais ou menos em 2001, mais ou menos, em 2002, não fiquei satisfeito e eu saí. Daí eu só voltei mesmo em 2009. A primeira vista eu neguei. Daí me chamaram uma vez para vir numa reunião da diretoria. Eu vim, estava toda a diretoria. E foi quando eles mostraram a situação para mim. Eu não estava nem acompanhando mais. Mostraram a situação. Aí eu falei, tudo bem, eu volto, fico 2 anos, foi 2009. Falei, eu volto, fico 2 anos, vejo o que dá para fazer, mas a ideia é ficar 2 anos. Não, volta, tá bom, tudo bem. Neste período, a CIA, que já tinha sede própria, adquiriu o imóvel vizinho e ampliou as suas instalações, o que possibilitou um maior apoio e melhor atendimento aos seus usuários. O grande mérito que a associação é hoje, entende? É o Cássio, nosso presidente, entende? Ele, tira o chapéu para ele, foi um senhor presidente abnegado, mudou a concepção de associação comercial, entende? E eu fico contente de ver a associação comercial no nível que ela está hoje. Eu sempre vi Avaré como uma cidade do futuro. E eu acho que esse futuro está chegando, né? Você percebe aí várias empresas vindo para Avaré. Avaré é uma cidade em constante movimento, né? Então, eu acho que o passado de Avaré é glorioso, né? Que a gente escuta, né? Um passado de pessoas, de homens e mulheres que lutaram por essa cidade e estão lutando, né? E eu acredito que quem vem também vai fazer o mesmo, né? Avaré é uma cidade muito querida, né? O Cássio Jamil Ferreira, ele marca esse princípio de milênio, né? No século XXI, ele já supera o seu Rebouças em tempo à frente da presidência, sempre aclamado, né? Não querem que ele saia. É um empreendedor, é um homem que tem uma visão, investe e defende a categoria, né? Investe na associação a modernizando, ampliou a sua sede, tem uma parte nova, importante, sonhada até por Dona Júlia, que ele vem, né, concretizar. Então, a partir desses últimos 50 anos, houve esses avanços consideráveis feitos por todos os dirigentes que ocuparam a função presidencial, com destaque, claro, a Dona Júlia e hoje ao Cássio. 46. Esse ano vai fazer 46, né? 26 de dezembro. Você viu um dia depois do Natal. Do computador, era fichinha, máquina de escrever, da tipografia, né? Não, foi fluindo, abandonando as fichinhas, passando para o computador. E agora, todo dia tem coisa nova, né? Todo dia tem coisa nova, essa tecnologia vai fluindo. Foi difícil, né? Foi difícil, aquele abre e fecha, muita gente doente, muito problema, né? Mas passou tranquilo. Você sabe, o comerciante, ele tem uma coisa diferente, ele supera, ele vai superando. A cada momento difícil ele se supera.